Olá, amigos do canal Inspiritualidade. Já imaginaram como seria incrível se existisse um único remédio que curasse todas as doenças? Uma única solução para todos os problemas? A vida humana seria maravilhosa, porque bastaria chegássemos a essa fórmula perfeita e nós encontraríamos então a solução para todas as causas do sofrimento humano. Mas isso é uma ilusão, que a humanidade em outras épocas já perseguiu, já buscou, e hoje é muito claro, os problemas possuem diferentes causas, diferentes origens, então naturalmente não existiria uma única solução. Mas será que para os problemas do espírito, para as questões mais profundas da alma, existiria uma única solução? Será que nós poderíamos encontrar uma fórmula perfeita da felicidade? Quem nos acompanha, quem conhece o Espiritismo, quem conhece a mensagem de Jesus, certamente já deve saber sobre o que nós estamos falando. Mas vamos neste vídeo trazer algumas reflexões e apontar esse bálsamo poderoso para a solução de todos os grandes conflitos que o ser possa ter em qualquer etapa da sua evolução. Presentemente nós estamos analisando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, e a partir desse vídeo vamos fazer a análise das 3 instruções dos Espíritos que Allan Kardec inseriu no final do capítulo. Lembrando que ele tinha sempre o propósito de que, com essas comunicações, trazer ali uma ampliação do ponto principal que o capítulo aborda. O tema dessas 2 comunicações que nós vamos refletir neste vídeo é intitulado Deixar vir a mim os pequeninos, uma fala de Jesus que já abordamos no episódio 130 do nosso programa, e hoje nós vamos ver o que o Espírito que se apresentou como João, o Evangelista, trouxe de reflexão na comunicação que ele deu na cidade de Paris no ano de 1863. Ele aponta que essa expressão de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, embora, obviamente, o Espírito conhece claramente o momento em que Jesus pronunciou isso, ele aponta dizendo que Jesus não se referia apenas às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. A infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. E cabe a gente lembrar aqui que o Espírito, ao citar escravos, ele não está se referindo, então, à condição daquelas pessoas que foram impostas ali uma vida tão dura de escravidão, submetidos a tantas violências, mas, obviamente, que o Espírito não tinha nenhuma intenção de discriminar as pessoas que no passado possam ter experimentado esse tipo de experiência tão dolorosa e tão triste. Mas é óbvio que pessoas privadas de liberdade, pessoas submetidas a muitas violências, muitas vezes acabam manifestando também as suas imperfeições, acabam também trazendo ali muitas das suas dificuldades. Nos nossos dias é difícil a gente usar e fazer qualquer abordagem que se refira a esse período, em que as pessoas não se sintam profundamente ofendidas, magoadas, porque todos hoje que compreendem a mensagem de Jesus repudiam claramente a escravidão ou qualquer forma de opressão. Mas obviamente que o Espírito, ao colocar isso, não estava ali em nenhum momento querendo colocar que as pessoas que tiveram essa condição tão triste tenham que ser consideradas, obviamente, como aqueles inferiores, imperfeitos. Pelo contrário, nós sabemos que muitos espíritos de grande elevação espiritual receberam essas experiências como situações ali de grandes aprendizados que eles experimentaram. Mas ele, ao trazer então como exemplos de pessoas desprovidas ali de qualquer situação favorável na vida, estava dizendo que a mensagem de Jesus é sobretudo para aquelas pessoas que sofrem muito, que não têm esperança, as pessoas que estão muitas vezes privadas de muitos problemas e muitas dificuldades. Ele, ao se referir então a essas pessoas, diz que o que Jesus disse, deixar vir a mim os pequeninos, não se referia apenas às crianças,
Porque a criança, embora os que conviveram com Jesus e os que recebam orientações baseadas nas lições de Jesus possam sim ser muito beneficiadas com esse conhecimento, ele coloca, o Espírito aqui, João, ele coloca que nada podia ensinar a criança física. Obviamente que o Espírito usa uma força de expressão aqui, dizendo que a criança, ainda presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, ou seja, aquelas características iniciais do desenvolvimento infantil, ela ainda não tinha condições de avaliar todos os ensinamentos, todas as lições de Jesus. Tanto é que hoje quem lida com as crianças na evangelização infantil, nas abordagens que tenta levar o conhecimento do Evangelho e do Espiritismo às crianças, não trazem os ensinamentos de Jesus pura e simplesmente sem contextualizar, sem trazer para aquele mundo próprio das diferentes faixas etárias que a infância compreende. Então o Espírito vai colocar que não é apenas a criança, e quando a criança ela ainda não está apta a receber essas lições, ela ainda precisa que tenha as adaptações. Então ele usa essa colocação como um argumento para mostrar que Jesus não poderia estar se referindo apenas às crianças, ao dizer que o reino dos céus lhe pertence, mas a todos os espíritos que, dispostos a aprender, possam ter ali a possibilidade de alcançar essa condição superior de existência humana. Ele então traz novamente aquela ideia que Kardec já trouxe e nós já abordamos nos nossos programas anteriores, como a criança como um símbolo. Só que agora aqui o símbolo não é apenas de pureza, não é apenas o símbolo daquele que está apto ao conhecimento e deseja-o de toda forma, mas ele também é o símbolo daquele que se entrega com confiança. E ele traz uma colocação que diz assim: ele submetia as almas, ele se referindo a Jesus, à sua terna e misteriosa autoridade. Muitas pessoas na presença de Jesus nem compreendiam claramente as suas lições, tanto é que os próprios discípulos perguntavam a Jesus o que significa isso, como explicar isso, mas as pessoas sentiam a autoridade de Jesus ao colocar-se, ao pronunciar-se sobre determinados temas tão relevantes da existência humana. É essa submissão a essa misteriosa autoridade aquela que nós entendemos que os espíritos inferiores, diante de espíritos superiores, são capazes de reconhecer em seu íntimo aquela ascendência intelectual e espiritual que o outro tem. Isso não tem nada a ver com aquele sentimento de inferioridade que as pessoas possam se sentir diante de alguém que tenha grandes condições intelectuais ou que ocupe determinadas posições. São realmente aquela, ou melhor dizendo, é aquela característica daquele que reconhece uma superioridade moral no outro e uma superioridade verdadeiramente intelectual. Aqui também nessa mensagem de João, ele também traz a figura de Jesus como sendo o iniciador do Espiritismo. Como assim, né? Nos questionarão os religiosos das outras denominações, nos trarão ali, até talvez se sentindo afrontados, como assim Jesus iniciou o Espiritismo? Jesus ele demonstrou inúmeros fenômenos que nós estudamos e compreendemos na doutrina espírita. Jesus demonstrou a existência da alma após a morte, Jesus demonstrou a comunicabilidade dos espíritos, Jesus nos falou sobre a vida espiritual de uma forma figurada, que naquele tempo eram necessárias aquelas expressões como ele utilizou, mas que hoje nós sabemos bem do que se trata, né? Quando Jesus fala sobre a reencarnação, por exemplo, no diálogo inesquecível com Nicodemos, ou quando ele confirma a volta de Elias na pessoa de João Batista, né? Afirmando que é o próprio que está ali. Em tudo isso, Jesus deixa muito claro ali os princípios que a doutrina apresenta, a doutrina espírita apresenta. Por isso que o Espírito tem essa autoridade de dizer que Jesus foi o iniciador do Espiritismo, porque ele já trazia os elementos na sua doutrina que mais tarde o Espiritismo explicaria. E ele, no seu tempo, Jesus chamava a todos aqueles que
tivessem a boa vontade de aprender, de desenvolver-se, de compreender as leis divinas e não apenas aqueles apegados às suas próprias ideias, às suas convicções, fosse por conveniência, por medo ou até por interesses inferiores. O Espiritismo também convida todas as pessoas de boa vontade para que não mais apenas acreditem, não mais apenas creiam, mas que também sejam capazes, de seguir a lei inteligente que revela a sua universalidade, no dizer aqui do Espírito João. Ele, quando coloca isso, ele nos mostra que se nós estudarmos as leis divinas como são apresentadas pelos Espíritos, nós vamos ver que todas elas trazem ali grande evidência de que, de fato, elas são aquilo que nos é apresentado e que Kardec sistematizou no Livro dos Espíritos. As leis divinas, então, são compreendidas então como esse conjunto de fatores que nos leva à evolução, que nos permite, ao vivermos a experiência material ou espiritual, adquirirmos o conhecimento e, sobretudo, o sentimento capaz de nos elevar. E essa lei revela a sua universalidade porque são princípios que estiveram presentes em todas as épocas e continuarão presentes nas concepções humanas sobre a nossa dimensão espiritual. Embora possa se mudar os nomes, possa se mudar as colocações, os argumentos, há princípios que são universais, que nós entendemos e nós ensinamos e aprendemos no Espiritismo, como a imortalidade da alma, inúmeras tradições religiosas, inúmeras tradições espiritualistas em todos os tempos, e mais tarde no século XX, as inúmeras demonstrações, o surgimento de ciências psíquicas, metapsíquica, surgimento da parapsicologia, todas elas são esforços no sentido de mostrar que existe uma realidade espiritual humana que subsiste à alma. Então essa é uma lei divina, a nossa natureza é espiritual. A reencarnação é algo também universalmente presente na história da humanidade ao longo do tempo e em diferentes culturas, em diferentes tradições. Não é apenas uma crença, há fatos muito abundantes, muito evidentes, que demonstram a sua realidade. Então esses princípios gerais são essas leis gerais da vida, da existência humana, que está presente em todas as informações que os Espíritos nos trouxeram, nos apontando a nossa natureza efetivamente é espiritual, embora possamos estar vivendo num corpo material temporariamente. O Espírito também traz uma outra colocação muito interessante, que a missão das comunicações espíritas, fosse lá no século XIX, quando ele transmitiu essa comunicação, e até os nossos dias, no sentido de resgatar, de trazer em grande evidência o valor dos ensinamentos de Jesus. Em tudo que nós temos estudado, nós temos pesquisado, as revelações que Jesus trouxe nas suas lições mostram essas leis universais ali presentes. Muitos que se acreditam espíritas, muitas vezes têm atitudes de repudiar essa aliança que o Espiritismo fez com o Evangelho, essa busca de explicitar a mensagem do Evangelho e se colocar o Espiritismo como uma continuidade da mensagem de Jesus. Existem aqueles que se colocam contra essa união de ideias, dizendo que isso trouxe um atraso para o Espiritismo, combatem muitas vezes o aspecto excessivamente religioso que o Espiritismo adquiriu para algumas pessoas. Mas quando a gente olha as coisas fora dessas limitações, dessas nomenclaturas que nós temos aqui na Terra, esses nomes que nós damos de religiões, de doutrinas, o que existe é uma realidade espiritual que está além dessas rotulações. E ela sim considera, ela sim leva em conta que os ensinamentos de Jesus são revelações da lei divina, sim, são revelações dessa lei que rege a existência do homem. Nega as outras religiões, nega os outros grandes líderes espirituais que a humanidade, pelo contrário, também reafirma que todas as pessoas que encarnaram em diferentes culturas, que experimentaram diferentes concepções, que todos eles de alguma forma tocaram nessa dimensão espiritual. O Espiritismo, ele é, de todas as doutrinas, a mais ecumênica que existe.
a que mais abraça, porque é um princípio nosso nunca menosprezar a crença de ninguém. É um princípio espírita nunca desprezar alguém porque ela crê de uma maneira diferente, coisa que a gente não observa por aí. Sempre há, por parte daqueles até que dizem participar de movimentos ecumênicos, sempre uma tentativa de supremacia sobre os demais, sempre uma tentativa de negar que cada religião, ao seu modo, de acordo com o povo, chegou a um aspecto da divindade. Então o Espiritismo, ele quando exalta a figura de Jesus, não é por sectarismo, não é porque ele recebeu grande influência do mundo cristão, das concepções das pessoas que eram cristãs e que vivenciaram os fenômenos espíritas. É porque isso parte do mundo espiritual, esse reconhecimento da grandeza de Jesus. Só que é óbvio, não é o Jesus das religiões cristãs, das denominações cristãs. Não é o Jesus teológico, não é o Jesus que o homem transformou em Deus, mas é o Jesus Espírito puro que vem evoluindo, que vem se transformando também, porque a evolução é um processo infinito. Ele não era já puro? Sim, alcançou a pureza, mas todos os espíritos estão numa grandeza, numa experiência permanente. Como que se dá isso para esses espíritos? Nós nem imaginamos ainda, porque nós ainda estamos aprendendo os elementos da nossa evolução, desse estágio tão ainda inicial que nós nos encontramos nessa caminhada espiritual. Mas é fato que todos os seres evoluem permanentemente, estão em crescimento, em transformação constante. Mas para nós, Jesus ainda é esse grande símbolo, esse grande alvo daquele que já está em comunhão permanente com a inteligência suprema que nós chamamos de Deus, né? Então aqui o Espírito ele traz então essa ideia, né, de que os ensinamentos dos Espíritos vieram mesmo para nos esclarecer, para tirar Jesus do domínio de alguns e trazê-lo como um ser universal, capaz de ser compreendido e entendido por todos. Então o Espírito João Evangelista nos traz elementos muito importantes aqui para a nossa compreensão do nosso progresso, né? Trago como destaque aqui essa ideia, né, de que a lição de Jesus, deixar vir a mim os pequeninos, é também que aqueles que se quiserem aprender algo com Jesus, devem se entregar com confiança a esses ensinamentos. Deve questioná-los, deve estudá-los, deve compará-los, mas deve perceber com o tempo de que há algo ali sublime que atrai, que motiva, que instiga o espírito humano a buscá-lo. A segunda comunicação, que é a do espírito, um espírito protetor que foi dado em Bordeaux em 1863, vou lê-la na íntegra, para depois a gente fazer alguns questionamentos. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os mais tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor e a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque para o meu bem eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-se ou apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma
e que incessantemente suba a teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros aonde nem a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e, como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Que belíssima mensagem, e que está de uma forma muito poética, muito figurada, nos exaltando o papel do amor em nossa vida. Mas nos cabem as reflexões, os questionamentos, como bons espíritas temos que ser. Por que o amor tem tamanha influência no alívio dos sofrimentos terrenos? Porque aqui, embora ele exalte o amor, ele não mostra a relação como, amando, eu posso ter ali o meu sofrimento aliviado. O Espírito também não responde essa pergunta, olha, por que o amor nos leva à compreensão e aceitação dos problemas da vida? Ou ainda, por que o amor confere ao homem tamanha resistência diante dos embates da vida? E essas perguntas, então, nos fazem pensar, então, que, de alguma forma, esse amor que nós aprendemos a buscar, que somos instigados a aprender, a desenvolver em nós, de alguma forma é bom. Ele nos dá toda essa condição que o Espírito fala. Mas como isso se passa, né? É importante que mobilizemos os nossos outros conhecimentos que já aprendemos em outras comunicações dos Espíritos, em outras obras de Kardec. Lembremos que pensamentos, sentimentos, ideias são emanações que partem da nossa mente, do nosso cérebro e alcança outras mentes, alcança outros seres que igualmente pensam assim. Mesmo sem entender muito bem a vida, o universo, quando eu amo, eu estou em sintonia com inteligências superiores, que também amam e vibram nessas dimensões do sentimento. E, naturalmente, seres que amam virão sempre no auxílio daqueles que pensam igualmente, porque há uma sintonia, há uma sincronicidade, há uma ligação, né? Então, aqueles que são mais avançados nessa grande ciência da vida, o amor, eles se voltam àqueles que estão na retaguarda e que também desejam vivenciar essa dimensão superior da vida, mesmo sem entendê-la claramente. Eles voltam-se e procuram ajudar. É o que os Espíritos fizeram e fazem ao longo da história da humanidade. É o que a própria figura do ser, que é Jesus, fez. Dos altos das suas expressões maiores de vida, ele assume a forma humana justamente para ajudar os que se encontram na retaguarda. É isso que torna o amor um elemento tão especial e tão poderoso na vida humana. Por amar, nós nos conectamos aos que amam também. E é da natureza do amor se autoajudar. E ajudar até os que não amam, o que é diferente daqueles que pregam o egoísmo, o ódio, o ressentimento. Onde já se viu aqueles que são propagadores dessas ideias infelizes, destrutivas, procurarem se ajudar, procurar ajudar os outros que pensam diferente, que sentem diferente? Por isso que o amor é uma força tão poderosa, ele une seres de boa vontade, que cooperam mutuamente uns para com os outros. Isso pode ser até a medida do nosso amor. Sabermos o quanto nós somos inclinados a cooperar com aqueles que nós não gostamos diretamente, mas ainda assim, por entender esse dever, nós ainda assim estamos cooperando. O amor é então capaz de nos ajudar a vencer todos os desafios, todos os problemas, porque nos põe em sintonia com algo que é uma lei divina, que é o que rege o todo,
que é o amor, que é o que leva todos os seres que já entenderam o seu papel na criação contribuírem para o progresso uns dos outros. Por isso que o Espírito aqui protetor, nessa comunicação, trouxe essa ideia de que o amor é esse bálsamo poderoso que cura as feridas da alma, que cura as dores do corpo, que cura tudo, porque quem vibra nessa dimensão do amor já está em progresso, já está em etapas avançadas de aprendizado, já está em superação das suas provas. Enquanto que os que estão no oposto, que tem ódio, ressentimento, inveja, rancor, desejo de vingança, ainda estão na retaguarda, ainda precisarão sempre da dor, do sofrimento, para que lhes abra os olhos e mostre o quanto o ser humano necessita desse sentimento para garantir a vida, o quanto o ser humano traz ainda a necessidade de passar por provas, por perdas, por experiências difíceis, para reconhecer certos elementos fundamentais que no mundo as pessoas chamam de fraternidade, chamam de solidariedade, chamam de empatia, chamam de inúmeros nomes, há muitos modismos hoje, mas no fundo tudo é a expressão desse sentimento maior que é o amor, que não significa obrigatoriamente ternura, que não significa necessariamente bem-estar em estar junto com o outro, mas é um reconhecimento de que todos têm os mesmos direitos, que todos fazem parte da mesma obra, de que todos estão evoluindo, de que todos estão crescendo, de que todos serão um dia melhores do que somos hoje. Jesus, ele ensinou o amor, exaltou o amor como uma lei da vida em todas as suas lições, mas tem uma em especial que ele demonstrou essa força poderosa do amor, porque ele nos liga à divindade. Quando amamos, passamos a estar dentro desse concerto do universo que é regido pelo Criador. Passamos a estar em sintonia com essas determinações divinas. Certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei. Para os judeus naquele tempo, como até hoje, a lei de Moisés era a expressão da lei divina. Então, Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ficou muito claro que, para nós estarmos realmente compreendendo em alguma instância Deus, para que nós possamos de alguma forma adorá-lo, exaltá-lo, precisamos amá-lo na figura do próximo. Que no entendimento espírita o próximo não é uma casta, não é um grupelho ali de pessoas que pensam como nós. São todos os seres. Tudo que vive, tudo que existe é o nosso próximo. Se eu não amo, se eu não respeito, se eu não contribuo, eu não estou amando a Deus. E esse amor é o que nos põe em sintonia com Deus, com todos os espíritos superiores, que nos põe em harmonia com a sua criação, que adianta a nossa evolução e que se torna para nós uma grande força de superação dos nossos desafios. Ou seja, o amor é um poderoso bálsamo. Eu convido então neste instante para a nossa prece, em agradecimento a Deus pela bênção da vida e por tudo que o Senhor nos oferece. Graças te damos, Senhor, pelo conhecimento que nos ilumina, pelas oportunidades que nos abençoam e nos dão condições de prosseguirmos em nossa jornada. Que saibamos, Senhor, compreender-te todos os dias, dentro da nossa limitação, aquilo que nos é possível. E que possamos, Senhor, através dos nossos esforços em meditar, em refletir sobre as lições que os Espíritos nos deixaram, sobre as lições do Evangelho que eles nos aclararam, que possamos produzir mudanças significativas em nós, Senhor, mudando a nossa forma de ver e de nos relacionarmos, pacificando o nosso meio e a nós mesmos. E que dessa forma, Senhor, possamos perceber
a grandeza da vida e as oportunidades inúmeras que ela nos oferece. Dá-nos a força, Pai, para vencermos os impedimentos, os desafios, compreendendo sempre, Senhor, a grandeza do amor e o seu real significado do ponto de vista espiritual. Que o Senhor possa envolver, amparar a todos os corações, em todos os mundos, em todas as partes. Nós sabemos, Senhor, da sua presença, do seu amor, e sabemos que muitas vezes somos nós que não damos o passo em sua direção. E é por isso que nós pedimos, Senhor, para que todos nós possamos nos tornarmos cada vez mais aptos a nos aproximarmos da vossa grandeza e do vosso amor e da vossa misericórdia, através de atos de amor, de caridade, de perdão, de generosidade. Por toda a humanidade que passa por grandes desafios, como sempre enfrentou, nós pedimos, Senhor. Pelos seres que compartilham conosco este planeta, nós também pedimos, Pai, que tudo possa estar envolvido em paz, em amor, em equilíbrio. Que saibamos nós, Senhor, o valor da nossa cooperação na obra divina. E que possamos dar a nossa contribuição para transformarmos o nosso mundo definitivamente em um mundo de regeneração, onde o bem predominará em nossos pensamentos, em nossas ações e em nossas palavras. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor possa abençoar e envolver a todos os nossos irmãos que nos acompanham semanalmente. Que todos sejam abençoados e assistidos em suas dores, em suas lutas, e que se sintam sempre consolados, esclarecidos e incentivados a prosseguir. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui a nossa programação no canal Em Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Lembre-se de que curtindo, compartilhando, comentando os vídeos, não só aqui do Ponto de Vista, mas os demais do canal, aumenta a visibilidade do canal, da programação e ajuda mais pessoas a terem esse conteúdo. Um grande abraço a todos e até a próxima.